porque eu sou um milagre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje, quinta-feira, é dia da gente contar um milagre, contar uma história de superação, pessoas que passam por problemas, mas com muita fé, com muita força de vontade, conseguem superar. E o nosso convidado de hoje é o Bruno Batista. A gente pode dar uma referência, Bruno chora viola, pode dizer assim. Ô Bruno, boa tarde. Boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos os ouvintes da Aranãs. Te agradeço por me ceder esse espaço para poder estar contando a minha história. Obrigado. Ô Bruno, eu que agradeço você aceitar. A gente sabe que muitas pessoas não gostam de contar os problemas que passaram, mas eu acho que os problemas eles são para serem resolvidos e para a gente enfrentar com muita coragem, com muita fé e superar e vencer, não é? Como é que começou a sua história de luta, Bruno? Conta pra gente aí. Ô, Jailson, a minha história começou o seguinte. No ano de 2002, eu mudei aqui para cima, bairro Planalto. Aí até tudo bem. Aí, quando foi no ano de 2003, me chocou uma coisa que aconteceu comigo. Porque, na verdade, para quem não sabe, meu pai e minha mãe que me criou é de criação, porque a minha mãe mesmo, de sangue, ela foi embora, ela engravidou em São Paulo, veio embora, e aqui ela me teve e retornou para São Paulo para trabalhar. Aí, nesse espaço de tempo, eu fui criado pelo meu pai Geraldo, minha mãe Helena, por causa que ela não tinha condição de me levar. Aí, quando foi no ano de 2003, aconteceu que ela veio a falecer. Aí, isso me comoveu muito, por causa que eu tinha pouco convivência com ela. Aí, quando foi em 2003, ela veio a falecer em São Paulo, não teve como me levar lá, por causa que a doença dela agravou demais. Aí, por esse momento que eu fiquei sabendo do falecimento dela, aí que começou a minha história, por causa que, pelo pouco que eu tive com ela me deixou saudades. Aí eu já comecei a beber, já comecei a entrar nas amizades falsas. Aí, por eu não, tipo assim, aceitar, eu comecei a usar a droga para poder ver se eu esquecia um pouco dela. Porque se eu ficasse são, aí eu ficava lembrando, aí vinha na minha cabeça vontade de fazer coisa errada. Aí eu comecei a usar droga, eu comecei a fumar maconha para poder me distrair um pouco. Aí eu fiquei um ano fumando maconha para poder distrair, aí não estava mais fazendo efeito. Aí eu comecei a cheirar cocaína para poder fortalecer mais. Aí, nesse tempo, eu fiquei cheirando cocaína, cheirando. Aí, até nisso, minha família não sabia que eu estava mexendo. Você Aí, imaginou, Bruno, que essa saudade, esse vazio que ficou com a perda da sua mãe, que o mundo das drogas é que preencheria esse vazio? por causa que eu não aceitava, né? Porque eu ficava só lembrando dela e aí a droga fazia eu esquecer. Porque quando eu estava usando, eu esquecia dela. Uhum. Mas aí, nesse espaço de tempo que eu fiquei cheirando cocaína, já não estava mais fazendo efeito. Aí eu comecei a fumar crack. Aí, nesse espaço de tempo, minha família já estava desconfiando, por causa que, pelo jeito que eu estava reagindo, né? Por causa que eu chegava de um jeito, no outro dia eu estava de outro. Aí, um dia, minha mãe chegou para conversar comigo, eu cheguei da rua drogado, aí ela veio conversar comigo, eu falei assim, você não perturba ou não, por causa que eu estou bom hoje, não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, se você ficar na minha frente, qualquer hora dessa eu mato você e faz tudo machadada, por causa que eu não estou bom hoje, não. Aí, nisso, ela já começou a desconfiar, por causa que, desde do meu reagir que eu estava com eles, por causa que eu não era daquele jeito. Aí ele já começou a prestar atenção em mim, foi prestando atenção, aí que veio o caso, que ele descobriu que eu estava usando droga. Aí depois que eles descobriram, aí que reagi mesmo. Aí eu falei assim, já que é assim, então, eu vou fumar mais.
Aí eles vieram me dar conselho e aconselhando, e eu entrava no ouvido e saía no outro. Aí eu não estava querendo mais escutar eles, aí reforçou. Aí eu passei a sair todo dia, a fumar mais, e comecei, esse par de tempo eu já comecei a vender também, por causa que eu sabia que dava uma renda. Aí eu vendia e o dinheiro eu comprava uma parte para poder vender e uma parte eu usava. Aí já foi só indo, foi indo. Aí minha mãe já começou a me dar uns conselhos, e eu comecei a reagir mais. Aí, nesses par de tempo, teve um dia que eu cheguei em casa, tava meu pai e minha mãe sentados assim, né? Aí, pai conversando e falando assim, gente, o que será que eu arrumei para poder... O Bruno tá fazendo isso comigo. Aí, eu já comecei aquele trem, né? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí, eu falei assim, gente, eu não posso mais ficar mexendo com esse trem por causa que eu tô atingindo minha família. Aí eu falei assim, não, eu vou usar. Vou ficar um tempo sem usar droga. Uhum. Aí eu fiquei um tempo sem usar. Fiquei uns 2 meses. Aí eu já comecei a frequentar a igreja. Ô Bruno, É, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento em que você estava enveredado pelo caminho das drogas, a pessoa que está nesse caminho, ela tem facilidade, às vezes, de ouvir conselho, de as pessoas aproximarem, falando, olha, não é o caminho certo, corrige sua rota aí, não tá legal. Como que você reagia quando essas pessoas... Porque você tinha uma referência familiar, né? Pessoas boas, essa família que te criou, pessoas boas, conceituadas em Capelinha, e tentando te resgatar. Você aceitava esse resgate? Como é que você lidava com isso? Ô Jair, eu não aceitava, não. Muitas pessoas que realmente eram amigos vinham me dar conselho. Eu falava assim, não, eu vou parar. Aí, só quem estava no ouvido saia no outro, por causa que a pessoa que está nas drogas, ela não consegue, parece que é o inimigo mesmo que segura. E como que E, você fazia para conseguir o dinheiro para poder sustentar esse vício? ô Jair, eu fazia assim, como eu trabalho, assim, aí eu trabalho fechado, na hora que eu assinava a folha, eu já pegava o dinheiro e falava assim, esse dinheiro aqui é para mim gastar com tal coisa, e esse aqui é para poder comprar droga. Porque eu não conseguia ficar sem mais, eu já estava viciado. Aí acabava que o dinheiro que eu tinha, acabava que era só para droga, mais nada. E você chegou a ter algum problema com polícia, com justiça por causa da droga? Ô, Jair, graças a Deus, não. Polícia já várias vezes, na época que eu estava na droga, me parava, revistava, mas graças a Deus, nunca tive problema, nunca fui preso. Uhum. Nunca precisou de eu ficar detido, graças a Deus, nessa parte aí, nunca aconteceu, não. Aí vamos nesse dia que você chegou e estavam seus pais lá e falaram o que você disse aí ainda há pouco, né? Que seu pai falou que não sabia o que que ele tinha feito para merecer aquilo. Ele te estender as mãos como filho e de repente você enveredar para um caminho que ele nunca gostaria que fosse. Ô, Jair, quando eu escutei isso aí, parece que alguma coisa de mim assim mexeu, né? Aí eu já, parece que já foi recaindo aquela vontade de mexer. Aí eu saía pra rua, mas aí, às vezes, quando eu ia mexer, eu vinha na minha cabeça assim, ele falando. Aí parece que foi só enfraquecendo. Aí você vê que nesse tempo eu fiquei uns 2 meses frequentando a igreja evangélica para poder ver se eu esqueci essas drogas, né? Uhum. Só que pra você ver como é que o inimigo é tão teimoso, nesse tempo, nesses 2 meses, estava indo tudo bem. Aí acabou que eu não aguentei. Eu fui ter a recaída. Aí eu recaí, saí da igreja, aí parece que eu voltei mais forte. Aí já não, quando eu ia mexer, que eu lembrava do meu pai falando, parece que vinha uma voz na minha cabeça e falava assim, não dá ideia nisso não. Aí eu fui mexendo, 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 e a coisa foi ficando grave, por causa que eu fui começando demais, eu estava mexendo pouco, só que
O crack é assim, você experimentou ele te vicia demais. Aí eu já comecei a usar mais, usando. Você vê que eu cheguei a pesar 35 quilos quase. Quase que eu emagreci demais. Uhum. Você vê que se eu tirasse a camisa, dava para você ver as costelas na frente de mim e nas costas. Você vê que teve um dia que eu cheguei em casa sem camisa, aí minha mãe falou assim, nossa, Bruno, o que está acontecendo? Você come demais, e por que você está magro desse jeito? Aí eu falei assim, não é por sua conta não estou te perguntando nada. Aí ela falou assim, nossa, menino, você precisa falar assim comigo? Eu falei, se precisa, porque você fica incomodando comigo, eu não estou pedindo ninguém para incomodar comigo, não. Ela falou, só estou conversando com você. Eu falei, eu não quero que converse. Eu falei, se eu quisesse conversar, eu chegava na senhora e conversava, eu não quero conversar, então deixa eu quieto, não me perturba, não. Aí só que ela era insistente. Às vezes eu chegava em casa, é, eu esperava todo mundo dormir, aí eu chegava caladinho, de ponte pé. Só que eu falo que mãe é mãe. Na hora que eu deitava na cama, não fazia barulho nenhum. Ela falava assim, ô Bruno, é você que chegou? Eu falava assim, Ave Maria, mas eu não consigo nem de chegar, chegado que tem que apreciar a pessoa e fica perturbando a gente. Aí já eu Quando eu chegava assim, durante o dia, eu trabalhava até 5 horas da tarde, 5 horas eu saía para a rua. Tinha vezes que ela chegava, sentava perto de mim assim, ficava conversando comigo, me dando conselho, e eu ficava só olhando para os lados assim, e falava assim, qualquer dia desse eu escuto seus conselhos, por enquanto eu não vou ouvir não. Só que ela é persistente, aí ela me dando conselho, as orações dela, ela me colocava nas orações dela, ela ia à missa, ela colocava a intenção a minha pessoa para poder está me libertando. Meus avós também, eles eram muito religiosos. Quando ela ia em Turmalina, ela falava com meu avô, ele era muito religioso, ele rezava e colocava em intenção a minha pessoa para poder estar me libertando. Aí, com o tempo, aí um dia eu passei perto da igreja católica, né? Aí eu só não lembro a música que era. Só que eu estava tocando um hino tão bonito que aquele negócio, aquele hino tocou na minha cabeça assim, eu falei, seu Gito, eu vou parar com essa droga. Aí, Jair, eu cheguei na minha mãe e falei com minha mãe assim, ô mãe, eu vou parar de mexer com droga. Ela falou assim, sério? Eu falei assim, vou. Aí eu mexi com droga dos, dos 14 até os 18. Aí, quando eu estava com 17 anos, eu falei com minha mãe assim, ô mãe, depois da manhã eu vou fazer 18 anos. Aí eu vou parar de mexer com droga. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tem. Aí eu bebia muito também. Eu saía, bebia muita cachaça. Tudo que me desse eu bebia. Aí quando foi um dia antes de eu completar os 18 anos, eu tomei um banho mais cedo, saí para a rua e falei assim, hoje eu vou usar o que tiver que usar, vou beber o que tiver que beber, porque amanhã eu já vou estar de maior. Aí já vai correr risco de polícia me parar, me prender. Eu não quero isso na minha vida, não. Porque foi chegando um tempo que eu fui cansando. Você vê que eu estava usando droga e não estava mais fazendo efeito. Aí, estava bebendo, não estava mais fazendo efeito. Eu queria mais. Aí, já eu só saí da noite, eu saí, bebi bastante, fumei bastante. Você vê que eu não sei nem como é que eu consegui vir embora, por causa que fiquei doido demais. Aí, eu só cheguei em casa, caladinho, sentei na minha cama assim e fui conversar com Deus, né? Fica à vontade. É isso mesmo que acontece quando a gente tem um encontro com Deus e quando a gente vê que tem um Deus para nos ouvir, né? E que é Ele que nos ampara nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. Aí eu cheguei, eu olhei na minha cama,
no pé da cama assim, e falei assim: Ô Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Aí, aí eu olhei lá na minha cama, isso por causa que eu chegava e não acendia a luz, não. Eu chegava no escuro, para não atrapalhar ninguém. Aí, na hora que eu virei, que eu pedi Deus força, veio uma luz assim no meu rosto, assim, ó. E aí, na hora, eu tava droga, doidão, eu fiquei são. Aí essa voz falou assim: a partir de amanhã você está liberto, você vai ser outro. Aí a luz foi e apagou, e eu desmaiei. Eu desmaiei e acordei no outro dia. Eu não sei como é que eu caí no chão, não sei como é que eu amanheci na cama. Eu amanheci na cama, não sei. Aí eu levantei, tinha droga no meu bolso. Eu cheguei na minha mãe, ela estava mexendo no fogão de lenha assim. Aí eu cheguei nela e falei assim: mãe, eu tô liberto. Ela falou assim: o que você está falando? Eu falei assim: não, eu não vou mexer com droga mais não. Ela falou assim: por quê? Eu falei assim: não, porque essa noite Jesus me visitou. Aí, nisso, ela foi e começou a chorar também, né? Por causa que ela falou assim: minhas orações demorou, mas Deus me ouviu. Aí eu só peguei a droga que estava no meu bolso e joguei na frente dela assim no fogo. Eu falei assim: ó, a partir de hoje, isso aqui na minha boca eu não põe mais não. E não vou beber e não vou fazer nada. Porque essa noite eu pedi a Deus para poder me tirar das drogas, me tirar do álcool e me tirar da vida ruim, que eu não estava mais aguentando. Ou Deus me levava, ou Deus me libertava. Aí ele me libertou e pedi a Deus também, quem fosse meu amigo, ficasse do meu lado, e quem não fosse meu amigo, que afastasse de mim. Aí, graças a Deus, Deus, o que é amigo, Deus deixou, o inimigo, Deus afastou de tudo. E hoje, Jair, graças a Deus, eu não vou falar, às vezes eu falo isso, que eu parei, não é para poder estar engrandecendo, me engrandecendo, não. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas ele está falando isso aí só para poder ficar todo cheio. Eu não. Eu falo isso aqui não é para poder eu ganhar a bola e nada, não. É porque aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com ninguém. Eu não quero que aconteça com um amigo meu, eu não quero que aconteça com o inimigo, eu não quero que aconteça com um primo, com um tio meu, eu não quero, por causa que eu sei como é que é a vida das drogas, por causa que não é fácil. Você fica na rua, andando na rua aí, ó, se toda hora você toma um enquadro de polícia, polícia passa, te enquadra, te chama atenção, isso para mim não é vida. Eu quero ajudar as pessoas para poder, às vezes a pessoa que tem vontade de experimentar a droga, não experimenta. Eu também tinha vontade de experimentar, eu só ia experimentar para poder ver como é que era o gosto, mas só que acaba que não experimenta, porque se você experimentar, você vai querer mais. E para entrar é fácil. Agora, para sair, se não for Deus para poder tirar, Jailson, não sai não, por causa que eu já tentei, por minha conta, eu estava nas drogas até hoje, que eu não queria sair não. Mas só que Deus tinha um plano na minha vida, para poder, eu tinha um plano bom na minha vida, Deus me libertou, e graças a Deus, esse ano fez 14 anos que eu não ponho álcool na boca, não ponho nada de cigarro nem droga, graças a Deus. E Deus me dando força, eu quero chegar em 15, 16 e 17, tanto que Deus vê que eu mereço, quase que não é fácil, Jailson. Até hoje, como tem esse tempo todo, até hoje, se eu recair, eu vou tornar mexer se eu der bola para o inimigo, mas só que graças a Deus, nas minhas orações que eu faço, eu peço a Deus para poder me dar força e dar força às pessoas que também estão querendo parar.
Porque não é fácil, Jair. Em todo lugar que eu chegava, que tinha aquela rodinha de gente, chegava e falava assim, nossa, vamos sair fora aí que tá chegando noiado, tá chegando drogado aí, ó. Isso aí para mim não é vida para mim, não. E hoje, Jair, graças a Deus, desse tempo, hoje só tenho a agradecer a Deus, por causa que eu tenho uma família maravilhosa, tenho uns amigos bons, todo lugar que eu chego é um me abraçando, é um chegando, cheguei, Bruno, vamos conversar aqui e tal, e aí nós vamos contando história e tal, e graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa. Muito importante esse seu depoimento, ô Bruno, porque isso fortalece as pessoas que lutam contra as drogas, porque um lar onde a droga entra, ela destrói todos os relacionamentos, relacionamento de amor, relacionamento humano, relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, entre irmãos, e isso é muito importante. E que você possa, Bruno, continuar firme nesse propósito. A gente sabe que você está sempre participando dos movimentos religiosos, como forma de gratidão a Deus por ter te tirado desse caminho, corrigido a sua rota, e que você possa servir de exemplo para muitos outros que imaginam que tudo está perdido, que não dá para corrigir a rota mais, mas que falta justamente isso, falta um pouquinho de fé, falta um pouquinho de força de vontade e falta acreditar que é possível e que, acima de tudo, nós temos um Deus que zela por nós. Bruno, obrigado pela sua participação aqui, viu, amigo? Obrigado, Jair. Eu agradeço por você ter cedido esse espaço para mim, estar contando a minha história. E, primeiramente, agradeço a Deus, e depois a você, e todos os meus amigos que hoje realmente são meus amigos, e para as pessoas que estão aí no tratamento, não precisa ser só droga, não, qualquer tipo de vício. Pega firme com Deus, que Deus é maior. E eu falo que Deus é o médico dos médicos, que a partir do momento que você tem um problema, se você pedir Deus força, às vezes ele não está tendo de ser na hora, mas você pode ter certeza que quando menos você esperar, o milagre bate a sua porta. E quando bater, meu filho, você pode saber que vai vir cheio de bênção. Maravilha, grande abraço, Bruno, obrigado. Repórter Jailson Pereira no quadro Porque Eu Sou um Milagre para a Rádio Aranãs. Rádio Aranãs.